Olá, meus irmãos. O vídeo de hoje é sobre Sofia e o arquétipo gnóstico da sabedoria feminina. Vamos tratar sobre bastante coisas hoje, principalmente o porquê do motivo de um cidadão ter apagado seu canal, certo? Para esconder algumas coisas que contrariavam aquilo que ele defendia. A princípio ele defendia que a besta do Apocalipse era Tubal-Caim, né, que viajava no tempo e piriri pororó. Depois eu entendi que ele apagou o seu canal, por quê? Porque alguns vídeos que ele tinha lá contrapunham o que ele está dizendo hoje. Por conveniência, nós vivemos para ver o dia em que Jesus seria chamado de cabalista e gnóstico, tá? Eu já quero compartilhar a tela aqui, para que vocês tenham um pouco de ideia, para que vocês tenham ideia daquilo que eu estou falando. Deixa eu me colocar lá no começo. Eu vou falar sobre Orígenes também, sobre os pais da igreja. O porquê que eu falei sobre Orígenes? A princípio eu cometi um erro também, que já vou desfazê-lo hoje, que foi crer em algumas vertentes filosóficas de algumas igrejas que, por motivos pessoais, nunca aceitaram a pré-existência, né? E esse dito cujo aqui, que defendia supostamente a pré-existência, e acabou se provando que ele sempre defendeu os pais da igreja e a Cabala. Por quê? Porque ele desejava distorcer a palavra de Deus, de forma que aqui ele vai apresentar os pais da igreja para dar veracidade ao evangelho como é conhecido, o Evangelho dos Hebreus, que é um apócrifo que ninguém sabe a sua origem real, que é tida como depois de Cristo e que contrapõe tudo aquilo que a Bíblia diz. Como nós podemos avaliar um apócrifo que seja bom? Vou dar um exemplo, como já citei o primeiro livro de Enoque, que ele vem a trazer uma somatória aquilo que a Bíblia mesmo diz. A própria Bíblia diz em Gênesis 6, no livro de Judas, que os anjos, os desertores, desceram à terra e se relacionaram com mulheres. E no livro de Enoque nós temos uma visão maior sobre aquela realidade, certo? Ele se aprofunda. Então, um apócrifo bom é aquele que soma ao conhecimento bíblico. Quando um apócrifo ele contradiz tudo que os textos bíblicos dizem, como esse livro aos Hebreus aqui, que ele não soma nada ao conhecimento algum, porque nenhum livro bíblico diz aquilo que este livro diz, certo? Relativo à sabedoria, ser uma mulher, ser mãe de Jesus, depois diz que é esposa de Jesus, depois é esposa de Deus. Nós vamos entrar nesse assunto ainda, certo? Depois eu vou falar sobre os pais da igreja. Aí ele vai usar aqui Orígenes. Ó, aqui, ó. Deixa eu pegar desde o primeiro. Papias, Irineu, Orígenes, Eusébio. Isso é o que ele diz, né? Edward Nicholson, Clemente de Alexandria, Bernhard Pink e por aí vai. Aqui a postagem que ele fez, porque eu ouvi um vídeo de uma pessoa que chegou a questionar, em especial a postagem falando de tal, que eu já tenho um vídeo sobre isso aqui. Jesus era cabalista, ele afirmando, e sim, Jesus e depois ressuscitou e está vivo, ele é cabalista. Jesus inspirou a João a escrever o livro de Apocalipse, que também, segundo ele, é cabalista, onde ele vai usar a Cabalá, porque existe diferença entre a Cabalá e Gemátria, que no cabalismo eles usam letras como números, e é diferente da matemática bíblica, que usa números especificamente para fazer um cálculo, certo? Aí vocês vão perceber a diferença. Por quê? Porque Apocalipse está em grego, eu vou mostrar para vocês também depois. Aqui ele vai usar o cálculo em hebraico, na Cabala, para poder dar uma referência ao 666, certo? Aqui levando ao preterismo e anulando a profecia, porque a profecia é para o futuro, ela não é preterista, certo? O que é preterismo é revelação, né? Ou atual. O que é futuro é profecia, certo? Vamos seguir aqui. Deixa eu ver que eu vou compartilhar com vocês primeiro. Tá. Antes de tudo, vou falar sobre a destruição da fé, porque eu vou juntar tudo numa coisa só, tá? Sobre a destruição da fé. Hoje já existem pessoas aí que dizem que estão defendendo a fé, né? Você observa que eles tratam de defesa da fé, mas uma destruição de uma fé específica. Houve uma pesquisa aí, sobre o fulano que fez, sobre quem acessa mais sites adultos, né? E aí ele vai dizer que os cristãos são tidos como os que mais acessam. Uma pesquisa
tendenciosa, que ninguém sabe qual é a veracidade e o porquê dessa pesquisa, certo? Mas coisas tais como esta aqui que eu vou apresentar para vocês agora nunca é falado ou dito por esses cidadãos, né? Até porque não pode se tratar hoje, como tudo está aparelhado, pode se tratar como crime, né? Golpes espirituais e perda de dinheiro. Isso aqui nunca é tratado por isso. A intenção é de sempre destruir, porque vai falar de dízimo e por aí vai. Mas isso aqui, que dízimo é 10% do salário, aí não, é satanismo, não é bíblico, né? Eu provo para vocês, tem vídeo aqui que prova que é dinheiro sim. Mas isso aqui nunca é dito, tá? Cartomante investigada por aplicar golpes. Eu não estou dando a notícia, estou lendo a notícia, está no site do Globo. Investigada por aplicar golpe de cura espiritual. Estas perdas aqui eles nunca falam para vocês. Mulher perde 82 mil em golpe de benzimento. Isso aqui nunca é falado. A Bíblia peca, a igreja peca pelos 10%, mas você gastar milhões ou milhares de dinheiro com charlatanismo não, né? Com benzimento, 82 mil. Idosa paga 42 mil para se livrar de macumba. Jornal do Estado de Minas. Homem se passa por guru espiritual e é processado e outros pedem dinheiro. Vidente é condenado a devolver dinheiro que recebeu. E por aí vai. Mas o que importa é só acusar os 10%. Você perder alguns milhares de dinheiro. E tem gente que gasta mais de 1 milhão com isso aqui, dá mais de 1 milhão, principalmente quando é famoso. Isso aqui nunca é retratado. Mas a destruição da fé, de uma fé específica, sim. Vamos seguir aqui. Numa nota explicativa, e aí onde vai entrar exatamente nisso aqui, ó, do preterismo e porque mudou-se a vertente, hoje já não é mais Tubal Caim que é a besta, é Nero, para esconder isto aqui, certo? E as pessoas ficarem achando que o tempo não é chegado, certo? É hora de limpar a casa, é hora de vocês se aperfeiçoarem e entender o que significa a verdadeira fé. Certo? Em 2021 foi dada uma nota em que a igreja repudiava a bênção, a união homoafetiva. A besta, como eu já provei para vocês com a matemática bíblia e não com gemátria, certo? No grego, já diz que é possível dar bênção a casais homoafetivos. Tem alguma coisa contra homossexuais? Não. O que eu estou fazendo aqui é a defesa da Bíblia, a defesa da fé. Certo? Aqui, ó. Aquele que veio para blasfemar o nome de Jesus e preparar o caminho do falso profeta, do anticristo. Certo? Vamos seguir aqui. Quem fundou a igreja? É só você jogar. Apóstolos que fundaram a igreja, certo? A igreja foi fundada por Jesus e pelos apóstolos. Estes são os verdadeiros pais da igreja. E não esses aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. E não esses aqui, certo? E por que não esses aqui? Deixe-me mostrar para vocês por que não esses aqui. Primeiro eu vou falar sobre Orígenes, certo? Depois eu vou chegar lá onde interessa. A defesa, por que eu vou fazer a defesa? Porque o Orígenes, ele é de Orígenes 184 a 253 depois de Cristo, certo? O espiritismo ele só surgiu em 1857. Depois eu vou explicar para vocês porque eu estou falando sobre isso aqui. Eu cheguei a dizer que Orígenes defendia a reencarnação, o que não é verdade, foi um engano meu, tá? Eu estou trazendo um documento aqui que tem origem, certo? E tem aqui, ó, referências históricas, certo? Aqui, ó, Filosofia da Idade Média, Terra São Paulo para fundar 2007, Johnson Tenet, Moreschini, Cláudio, História da Filosofia Patrística, São Paulo, Loyola, 2008, Orígenes contra Celso, São Paulo, ou seja, tem referência, certo? Ele deixou uma carta específica falando que ele não cria na metensomatose, que seria o espiritismo, a mudança. Depois eu vou explicar para vocês sobre isso aqui. Sentido da preexistência, ele vai mostrar aqui para vocês o livro que ele usou, que eu uso muito mais que isso, que eu uso muito mais Bíblia que isso, para mostrar a preexistência, mas a origem, os seus fundamentos, aqui ele explica que ele não cria na transmissão da alma, porque a metensomatose é a transmissão da alma. Tá aqui, ó. Essa doutrina, vamos lá. Essa doutrina sentenciada por Orígenes implica facilmente na acusação da crença da teoria da transmissão da alma, que é a reencarnação.
certo? Isso está dizendo que é uma mentira aqui. Também é conhecida como mentensomatose ou metempsicose. Todavia, Moriskin, em 2008, que afirma que Orígenes, em comentário de João Tarará, respondeu que, em respeito ao ensinamento da igreja, sempre foi explicitamente contrário à doutrina da mentensomatose, ou seja, da reencarnação. Certo? Ele não cria nisso. E vou deixar um vídeo também no primeiro comentário afixado, mostrando que a pré-existência é conhecida pela igreja assim, só que eles levam isso para o lado do espiritismo, o que não é uma verdade. Todavia, assumem para si satanismo maçônico, como o que eu já mostrei no último vídeo que eu mostrei para vocês, como a pré-tribulação. Mas algo que é bíblico eles deixam de lado, certo? Porque há uma vertente, há um interesse, entendimento aí. Vou deixar também no comentário fixado, tá? Aqui, ó, a mentensomatose, depois vocês jogam aí, vocês vão ver que tem a ver com a transmigração de um corpo para outro ou reencarnação. Quando surgiu o Espiritismo? Em 1857. Então não se trata da mesma coisa, tá? E Orígenes não defendia isto. Todavia, eu defendo os pais da igreja, os apóstolos. Por isso que eu nunca defendi para vocês pais da igreja. Eu só citei Orígenes por quê? Porque esse cidadão bonequinho aqui, diz que ele recebeu uma revelação do Espírito Santo sobre a pré-existência, mostrando para vocês que não é verdade. Tudo que ele diz é uma mentira. E todos aqueles que o seguem ou que fazem vídeo com eles ou se apoiam ele, fazem isso em busca de views, em busca de aumentar inscritos nos canais, em busca de destruir a verdade cristã, certo? Então por isso se aliam a ele. E todos os comentários, porque eles têm muitos inscritos e muitos comentários no canais, fazem parte de uma mesma filosofia, de uma mesma vertente, fazem parte de grupos ocultistas, certo? Para atrair os nécios, porque muitos são os que se acham crianças e você precisa conduzi-los pela mão e creiam na mentira. Pais da igreja, uma porta para Roma. Por que uma porta para Roma? Aqui, ó. Depois é só vocês colocarem lá em cima, tá? Pais da igreja e heresias. Aqui, ó. Entrada para Roma, certo? Muitas pessoas têm entrado pela igreja católica romana através de portas dos pais da igreja. Esse artigo é uma sonora advertência para os dias de hoje. Quando uma difundida atração para os pais da igreja dentro do evangelismo, porque isso é uma vertente satânica. A maioria dos primeiros pais da igreja foi herética. Depois, se vocês se interessarem, eu vou deixar também no comentário afixado para que vocês possam ler esse documento aqui, certo? Baseado nisso aqui, ó. Se vocês quiserem jogar o Pais da Igreja Heresia, é só entrar na primeira aqui. Vocês não vou nem deixar, que é para não contrariar o YouTube, tá? Entra no primeiro aqui, ó. Aí vocês vão chegar nesse documento aqui. Aí vocês podem ler inteirinho, certo? Heresias propagadas pelos pais da igreja. Aqui tem um monte, é só vocês colocarem. Heresias propagadas pelos pais da igreja. Aí vocês vão achar um monte aqui. Não os pais verdadeiros, que são os apóstolos e Jesus, mas sim esses pais da igreja assumida pelo catolicismo, certo? Por que isso? Para nós chegarmos até o nosso tema de hoje. Vocês podem pesquisar assim, ó, Sofia, o arquétipo gnóstico da sabedoria feminina, certo? Oráculo, deusa. Isso tem a ver com adoração a deuses, a vários deuses. Idolatria, paganismo satânico. Oráculo da deusa, Sofia, a sabedoria, certo? Gnosticismo. Inclusão da advertência à imagem feminina de Sofia, diversidade feminina, o que significa Sofia, portal de feminina, mulher como arquétipo do eterno Deus, e por aí vai. Onde vai chegar isso aqui? Vai chegar exatamente aqui, ó. Aqui, ó, paganismo puro. Defendido até mesmo por Blavatsky, que era uma bruxa, certo? Olha aqui o paganismo da Sofia, da sabedoria, do sagrado feminino, aqui, ó. Certo? As várias Sofias ligadas a Sephiroth e todo esse cabalismo satânico que vocês veem por aí, essas vertentes. Vamos lá? Portal Revista Divino Feminino. O que significa Sofia? Aqui, ó, o panteão satânico grego. Sofia significa a personificação da sabedoria em grego. Sofia, aqui, ó, a imagem dela grega. Certo? Aqui, ó.
Sofia em grego, por aí vai. Ó. Mitos de Sofia, livro de provérbios, que eles vão usar muito provérbios para defender Sofia, a sabedoria. Livro de provérbios, Queda, mitos da alma, gnosticismo siríaco. Tudo isso eles usam, tá? Proneicos, lasciva, metra, útero, gnose de Baruque, Ahamó, Barbeliotas, Ofitas, Basinames, Atos de Tomé, Simão Mago, Valentim, a Sefirof satânica, do sagrado útero, Ptolomeu gnóstico, Piscis de Sofia, aqui ó, o panteão satânico grego, Piscis de Sofia, sabedoria, Nag Hammadi, pode perceber que é tudo que eles usam, maniqueísmo, o mito de Sofia. Depois vocês podem ver todo esse documento aqui, tá? Aí é um gnosticismo, significado, pleroma, que o gnosticismo ensina que o mundo é controlado por arcontes, onde surgem os arcontes aí, certo? Uso de contemporâneo, Carl Jung, né? Neoplatonismo e gnosticismo, demiurgo, olha como tudo tá ligado. História, arconte gnosticismo, arcontes gnósticos, Rabidomá. Tudo isso aqui para vocês lerem depois se vocês quiserem. Arcontes maniqueístas, certo? Como planetas, porque eles usam também planetas para dizer que tem ligação com Gufis e por aí vai. Toda essa maldição satânica. No zoroastrismo, utilização no judaísmo e no cristianismo, que eu falo do paganismo satânico, da gnose, de todo esse satanismo que eles defendem, da cabala. Tá tudo relacionado aqui, ó. Porque eles falam dos sábios hebreus, do judaísmo, certo? Aqui, ó, tá tudo aqui, ó. É o que eles usam para difundir essa imundícia. E aqui as referências, que não são poucas, tá? E bibliografia e tudo mais, para que vocês percebam que é um documento verídico e real. Vamos seguir aqui em frente. E deixa-me trazer para vocês o porquê tudo isto. Deixa eu mostrar para vocês. Porque muitos desses vão perguntar no que eu ofendo a Deus por crer no sagrado feminino ou no espírito feminino. Eu vou dar a resposta para vocês agora. Porque eu testifico, isso dito por Jesus, a todo aquele que ouvir estas palavras de profecias deste livro, que se alguém lhe acrescentar algo, Deus fará sobrevir sobre ele as pragas deste livro. E se alguém retirar, ou seja, aquele que tira é aquele que acrescenta, certo? E se alguém tirar algo dessa palavra, deste livro da profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida. Seu nome será riscado do livro da vida. É só isso que acontece. E da cidade santa, você não entrará no céu. E das coisas que estão escritas neste livro, Apocalipse 22, 18 a 19. É só isso que acontece. Seu nome será riscado do livro da vida e você ir para o inferno. Mais nada. Certo? O número da besta. Por que ele colocou no gnosticismo, colocando sobre a Kabbalah judaica, certo? Fazendo o cálculo em hebraico, quando o número está em grego. Aqui, ó. Para provarmos que era Nero César, temos inclusive duas versões do manuscrito de Apocalipse. Em algumas versões temos, aí vai apresentar outros números, certo? Mas aqui, ó. Número da besta em grego. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente calcule o número da besta, pois é número de um homem, seu número é 666. Bíblia de Jerusalém, Apocalipse 13, 18. Todo o texto em grego, certo? E o 666 descrito em grego. Aqui, ó, 666. Em grego. A referência. Por que ele fez um cálculo em hebraico? Porque primeiramente ele defendia que era Tubal-Caim. Aí apagou os vídeos antigos que depunham contra ele, e agora já não é mais, já é Nero César. Olha a confusão onde chega. Certo? Aí eu vou trazer isso para você já. Deixa eu compartilhar outra tela para poder chegar a isso aqui. Não, essa tela não, essa aqui. Vamos lá. E Adão chamou sua mulher, porque Adão significa a humanidade, certo?
e Eva significa vida, vivente ou mãe dos viventes, certo? Sabemos que Eva, porque eles vão sempre usar esse único versículo que eles usam esse aqui, porque fez Deus o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Esquece de tudo o que vem antes e o que vem depois. Esquece que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e deu a Adão a sua imagem e semelhança, e toda a humanidade herdou a imagem e semelhança de Deus por Adão, assim como também Eva. E todos os demais são nascidos de mulher. Só que Adão e Eva foi criado. Adão foi criado e Eva foi tirada de Adão. O único criado, na verdade, foi Adão. Certo? Todos os demais descendem dele, inclusive Jesus, que herdou também a imagem e semelhança do Pai através de Adão. Assim como Eva. Ah, mas senão você não vai ter imagem de Deus. Você tem por Adão. Certo? No que isso é importante, vai nos trazer grandes revelações no dia de hoje. Bíblica, porque eu só uso Bíblia. Certo? Aqui, ó, Gênesis 4. Por que a Bíblia ela não é linear, ela não é retilínea, ela não vem numa sequência lógica? Porque o pai encobre e os filhos esquadrinham para descobrir as verdades bíblicas, certo? Vai falar sobre o nascimento de Adão e Caim e Sete, o primeiro homicídio em Gênesis 4, e somente em Gênesis 5 vai falar que ele fugiu. Ou melhor, que ele fugiu não. Teve filhos e filhas, certo? Em Gênesis 4, para provar que ela não é sequencial. Aqui, ó, Gênesis 4, vamos lá. Deixa me achar onde interessa aqui. É uma maldade, possa ser isso que tarará. O Senhor disse: qualquer que matar Caim será morto. Tarará. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, ou seja, a terra de peregrinação da banda norte do norte do oriente, ou melhor, na banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e com ela concebeu e teve filhos, Enoque, e edificou ali uma torre, seu nome pelo nome de seu filho Enoque, certo? Ou seja, esse não é o Enoque que entrou na arca, é o primeiro filho de Caim. Aqui diz que ele conheceu a sua mulher. No que isso implica pra gente, o que eu vou trazer hoje? Observe aqui, ó, isso em Gênesis 4, agora em Gênesis 5, tá? Aqui, ó, Gênesis 5. Esse é o livro da geração de Adão, em que Deus o criou homem, a imagem e semelhança. Aqui, ó, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus o fez, certo? E criou, coabitou e abençoou, e parará, vamos onde nos interessa. Deixe-me falar mais calmo, que eu já estou começando a embolar a língua, né? Vamos lá. E foram dias Adão, sua mulher criou, Adão viveu 630 anos de semelhança. Por que Adão só chama a Sete de sua imagem e semelhança? Ele não chama nem a Caim, nem a Abel e nem os demais. Aqui é uma revelação específica na sua tradução. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, tá? E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Esses 800 anos não quer dizer que Adão só teve filhos e filhas depois de 800 anos. Eu vou mostrar para vocês no que isso quer dizer, tá? Vamos lá, no texto original. Para mostrar que é uma revelação específica aqui para nós. Vamos lá. O tempo em que viveu Adão depois do nascimento de Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Bíblia de Jerusalém, Gênesis 4, 5. O que acontece aqui? Esses 800 anos, esse gerou aqui, ele revela algo específico para nós, tá? Gerou em hebraico, Yalá, quer dizer o quê? Dar à luz, tarará, mas o que é específico aqui? Porque tem a ver com reconhecimento. Somente depois de 800 anos que ele reconheceu os seus filhos e filhas. Ele primeiro disse que só teve um filho à sua imagem e semelhança, que foi Sete. Tá? E por que ele só reconheceu esses filhos e filhas depois de 800 anos? Aqui, ó, referindo-se ao perverso comportamento. Referindo-se ao ímpio gerando a iniquidade. Porque toda a humanidade foi morta no dilúvio, sobrando somente Noé e sua família. Porque todos, inclusive os filhos de Sete, estavam em iniquidade, certo? Mas para a questão de descendência foi necessário que Adão reconhecesse os filhos que houvera tido antes. Declarar o nascimento de alguém, descendência reconhecida. A palavra está dizendo que ele reconheceu a descendência dele, que não era somente Sete. Mas voltando ao texto aqui, ó,
Depois do tempo e gerou o nascimento de Sete, foi 800 anos, e gerou filhos e filhas. Aqui ele está reconhecendo os filhos e filhas que veio antes dele, antes de Sete. Porque Caim havia casado com uma de suas irmãs, e essa irmã era adulta. Certo? Mostrando que a Bíblia não é sequencial, porque ele casa assim em Gênesis 4 e em Gênesis 5 vai falar de genealogia. E vem falar que viveu 800 anos. Certo? E gerou filhos e filhas, ou seja, reconheceu que ele havia gerado filhos e filhas, entrando esses filhos e filhas na sua genealogia. Por que isso é importante para nós? Eu vou mostrar para vocês agora por que isso é importante para nós. Deixe-me colocar aqui, ó. Lendo todo o texto de Malaquias 2, para mostrar para vocês que isso tinha a ver com isso aqui, ó. Com o que Adão fez contra Eva e que perdurou por muito tempo, as mulheres sendo rechaçadas, porque Deus perguntou: por que comesse do fruto que eu ordenei não comer? A mulher que tu me deste me enganou e eu comi do fruto. Isso gerou um repúdio muito grande em cima das mulheres, e o pai veio em defesa das suas filhas, porque quem pecou e errou foi aquele que ele tinha dado, aquele que ele criou primeiro. Isso tem a ver com outra história que eu não vou entrar agora, tá? Mas vou pegar nisso aqui, como falei, da presença, mas não vou tratar disso aqui agora, vou tratar disso aqui. E agora, ó sacerdote, este é o mandamento para vós: se não ouvirdes e se não produzirdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoei a vossa bênção. E também já tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso no coração. Eis que sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Eu lhes dei para que temesse, então temeu-me, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na tua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da minha boca devem os homens buscar a lei, porque é meu mensageiro, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da boca devem guardar, porque é o mensageiro do exército. Aqui já está falando sobre a palavra, sobre o verbo, né? Mas vamos seguir aqui, não vou entrar muito no assunto não. Mas vós vos desviaste do caminho, e muitos fizeste tropeçar na lei. Correspondestes à aliança de Levi, ou melhor, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos seguir aqui mais. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo. Ou seja, aqui já entra a questão daqueles que se dizem judeus e não são. E aqui entra a questão dos sábios judeus que eles tantos falam, de sábios hebreus que dizem defender. Aqueles que se dizem judeu e que não são. Saíram dos nossos, mas não são dos nossos, certo? Visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos o mesmo Pai, ou seja, aqui Deus está dizendo que toda a criação pertence a Ele, não somente os judeus que serviu de aio para conduzir a Jesus. Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então agimos aleivosamente, cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, aí a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com filhas de deuses estranhos. Aqui entra a questão da corrupção de Israel com os caídos. Eu já falei isso, tem vídeo falando sobre isso no canal. Estou lendo o texto inteiro para vocês verem como tudo está ligado uma coisa a outra. Tá? Por que eles foram desleais e tornou-se abominação? Porque Israel profanou o santuário do Senhor, ao qual ele ama, e se casou com filhas de Deus, filhas de deuses estranhos. Não foi nem com filhas de estranhos ou filhas de outras nações, mas com filhas de deuses estranhos. Quem são esses deuses estranhos? Os néfrins, os caídos, os desertores, filhas de deuses estranhos. O Senhor destruirá das tendas de Jacó. Vejam os vídeos que estão no canal. Tudo está ligado, uma coisa está ligada à outra.
certo? Você não crê em pré-existência, não crê em nada do que eu estou falando, vejam os vídeos e como o texto, não precisa nem trazer no original em hebraico, veja como o texto por si só ele traz muita clareza sobre aquilo que a gente deseja entender, tá? Filhas de deuses estranhos, fundamentando aquilo que foi dito no livro de Enoque e que eu já falei nos vídeos anteriores, tá? Da semente dos caídos, filhas de deuses estranhos, bem claro no texto, certo? O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizeste isto. E revela que, ou melhor, e que vela, e responde, e que representa uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazer isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para as ofertas, certo? Nem aceitará com prazer a vossa mão. Por quê? Porque se casaram com filhas de deuses estranhos, filhas de anjos caídos, certo? E dizer por quê. Aí tem a ver com a circuncisão, vídeos no canal, assistam, maratonem, é muito importante. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher de tua mocidade, aqui já está dizendo Adão e Eva, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fizeste somente um, aí vai entrar a questão, e não fizesse ele somente um, e ainda que lhe sobrasse um pouco de espírito, porque na Bíblia de Jerusalém vai estar um pouco diferente aqui, e por que somente um? Ele buscava uma descendência, a saber, Jesus Cristo, uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos o vosso espírito, e ninguém sejais infiel para com a vossa mulher de vossa mocidade. Aí vai entrar aqui a explicação sobre por que é Adão e Eva, tá? Vou deixar bem claro no texto. Porque o Senhor, ó Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a vossa roupa. O que Adão e Eva fez quando pecou? O que cobriram sua nudez com folhas, fez vestes de folha, certo? Olha aqui como o texto está voltando, ligando diretamente ao texto de Gênesis. Aquele que cobre a violência, o pecado, com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Olha como Deus defende as suas filhas, a sua imagem e semelhança, a qual ele deu a um só, que foi o primeiro criado, que é Adão. Observe que eu estou lendo o texto inteirinho para dar um entendimento claro para vocês, tá? Sem gerar pretexto ou fora de contexto, mas o texto inteiro. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras. Por que ele falou? Foi a mulher que me deste, que me fez, que me enganou, me fez comer. E ainda dizeis: em que o ofendemos? Nisto que dizeis: qualquer que fala mal, qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada? Ou onde está o vosso juízo? Está perguntando se ele agrada daquele que profana a verdade, dizendo que a mentira agrada a Deus. Texto inteiro. Gente, é necessário que vocês abram os olhos. Não há mais criança nessa terra. Muitos são os opositores de Deus, que profanam a sua verdade e trazem mentira, certo? A Bíblia, ela não é linear, por quê? Porque a Deus apraz esconder para que os filhos venham esquadrinhar e descobrir a verdade, certo? O que aconteceu aqui, é que Adão e Eva já haviam tido filhos. O primeiro foi Caim. Ele teve filhos e filhas, ao qual Caim se casou e gerou descendência. Disse Adão que só teve um filho à sua imagem e semelhança, mas depois de 800 anos ele reconhece, ele declara o nascimento de alguém, ou seja, a descendência reconhecida, certo? Mostrando que tudo que foi apregoado até os dias de hoje, como semente da serpente, Espírito Santo feminino, e tudo que vocês têm ouvido, é satanismo cabalista. É profanação do nome do Senhor e do seu Santo Espírito. Em que eu peco em crer no Espírito feminino? Em simplesmente seu nome ser riscado do livro da vida. Somente isto. Tá? Uma afronta diretamente a Deus. Estou trazendo isso porque eu fui impelido a isto. Tá? Deus me mostrou em sonho que ainda faltava completar aquilo que eu vim fazer, e que eu precisava limpar a igreja. Eu estava varrendo o chão e terminando de limpar o átrio da igreja. É necessário vocês abrirem os seus olhos, porque muitos se dizem Senhor, Senhor,
estão levando vocês ou a muitos ao inferno. Não digo vocês que estão no canal, porque tenho visto que vocês tenham dado ouvido, mas muitos não estão mais nem assistindo os vídeos, tá? É necessário que vocês deixem o seu like, que vocês façam um comentário, para que dê relevância a este canal, para que seja caminho de bênção para outras vidas, tá? Compartilhem estes vídeos, porque é necessário que as vidas se despertem para o que está acontecendo. Que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco até a consumação, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.